Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente revisa um tema da medicina, um tema de grande importância para a residência médica, para as provas de residência médica, através de 4 questões antigas representativas sobre esse assunto. O que significa isso? São questões que vão cobrar conteúdos, conceitos fundamentais sobre aquele tema, conceitos que, sem dúvida nenhuma, voltarão a ser cobrados nas próximas provas de residência médica. Essa é a maneira mais efetiva que você pode fazer a sua revisão, que você pode solidificar os conhecimentos estudados ao longo dos últimos anos. Então, hoje o nosso assunto é o climatério, um assunto fundamental, um assunto importantíssimo. Vocês vão ver que o climatério está dentro do primeiro grupo, o grupo de maior relevância para as provas de residência médica. Aqui na JJ a gente divide todos os temas em 4 grupos. O climatério está lá no primeiro, no grupo de relevância muito alta. E apesar de ser um tema muito cobrado em prova de residência médica, ele é um assunto relativamente curto. São poucos conceitos ou alguns conteúdos serão suficientes para você acertar quase todas as questões sobre esse assunto. Então, é aquele tipo de tema que vale a pena a gente estudar com calma, porque a gente não vai gastar muito tempo e a gente vai ter uma grande produtividade com esse estudo. Se a gente for pensar na ginecologia, tirando os 5 principais temas da ginecologia, que são exatamente o câncer de mama, né? Todo o rastreamento até o câncer de mama, assim como o rastreamento até o câncer de colo de útero, são 2 assuntos importantíssimos ali da ginecologia. Fora isso, nós temos a amenorreia e outras alterações do ciclo menstrual, mais um tema fundamental, são 3 dos 5 temas mais importantes. Fora eles, nós temos a contracepção e as infecções sexualmente transmissíveis. São esses os 5 principais assuntos da ginecologia e logo depois vem o climatério. Se vocês forem comparar o climatério com a amenorreia, com câncer de colo de útero, com câncer de mama, sem dúvida nenhuma o climatério é muito mais tranquilo a gente se preparar. Então é o tipo de assunto que vale a pena ser revisado e eu já peço para você deixar seu like, para você não esquecer de fazer o seu comentário após assistir o vídeo. Para a gente é fundamental saber o seu feedback, entender como você acha que nós podemos melhorar. Mas agora vamos começar a ver as 4 questões de hoje sobre climatério. Então vamos começar por essa questão da Santa Casa de São Paulo. Vamos dar uma olhada no enunciado. É uma questão muito boa para a gente revisar vários tópicos fundamentais sobre climatério. Mulher, 55 anos, com menopausa aos 50 anos, procura serviço de ginecologia com queixa de ondas de calor e secura vaginal. Nos antecedentes pessoais, ela refere tratamento prévio para câncer de mama há 6 anos e realizou uma esterectomia total abdominal devido a uma hiperplasia endometrial sem atipias há 2 anos. Sobre o manejo dos sintomas vasomotores dessa paciente, assinale a alternativa correta. Antes de dar uma olhada nas opções de resposta, eu já quero confirmar aqui, enfatizar o primeiro CCQ, o primeiro conteúdo-chave para a questão sobre climatério, que essa questão resumiu muito bem. Existem 2 únicas indicações para o início de uma terapia de reposição hormonal. Então, existem 2 condições que a mulher pode ter no período do climatério. E aí, para quem não sabe, o período do climatério começa nos primeiros sinais e sintomas da falência ovariana. Então, quando a mulher começa a ter a irregularidade menstrual, que é o primeiro grande sinal do climatério, é quando a gente define como o início da síndrome climatérica. E de todos os sinais e sintomas que podem aparecer nesse período da vida da mulher, existem 2 grandes grupos de sintomas que indicam por si só. Então, se a gente tem apenas um desses 2 sintomas, já indica por si só o início da TRH. E esses 2 sinais e sintomas estão presentes nesse enunciado. O primeiro deles é a secura vaginal. E aí, quando a gente diz em secura vaginal, a gente quer dizer qualquer alteração trófica da vagina que gere sinais e sintomas, que gere prejuízos ali no dia a dia da mulher. Já a secura vaginal é uma das grandes indicações de TRH, e aí existe, claro, um conceito fundamental que quando o único sintoma
do climatério for a secura vaginal, forem as alterações tróficas da mucosa vaginal, a nossa indicação é iniciar o TRH local. O que significa o TRH local? Significa a gente começar aquele creme de estrógeno. A gente não vai usar nada por via oral, a gente não vai usar nada por via transdérmica, nós não usaremos nenhum tipo de terapia hormonal sistêmica. Aquela sistêmica é quando a gente diz que afeta todo o organismo da mulher. A gente vai optar pelo creme, pelo uso local do estrógeno, que só isso já vai resolver o problema da secura, ou pelo menos vai resolver em grande parte o problema da secura, sem trazer os prejuízos, os riscos da terapia de reposição hormonal, que com certeza nós vamos abordar ao longo desse vídeo. Então, a primeira grande indicação são as alterações tróficas vaginais, e nesse caso a gente vai optar por uma terapia de reposição hormonal somente com estrógeno local. O creme de estrógeno vai ser suficiente para a gente tratar esse sintoma. E o outro grande grupo são exatamente os sintomas vasomotores do climatério, os famosos fogachos. Talvez não, com certeza, são a alteração do climatério, da menopausa, mais conhecida de uma maneira geral, até mesmo pelos leigos, e os fogachos, os sintomas vasomotores intensos, também são indicações por si só do início da terapia de reposição hormonal, e dessa vez aí sim por via sistêmica. A via pode ser oral ou via transdérmica, depois a gente vai falar melhor quando a gente vai optar por cada uma dessas vias de administração, mas o fundamental aqui é que você saiba que a única indicação para a gente começar uma TRH, uma terapia de reposição hormonal sistêmica na mulher, são os sintomas vasomotores moderados a intensos, são os fogachos intensos. Então, outras alterações que a gente conhece, como a osteoporose, como a depressão, como uma queda de libido, diversas outras alterações que estão relacionadas ao climatério, nós não vamos usar o TRH somente para isso. Então, uma paciente com osteoporose no climatério, a gente não vai usar a terapia de reposição hormonal somente para tratar a osteoporose. A osteoporose até pode se tornar mais uma indicação. Se a mulher tiver fogachos e osteoporose, aumenta a nossa chance de indicar a TRH. Mas por si só, nem a osteoporose, nem a queda de libido, nem a depressão, nenhuma outra alteração associada ao climatério indica o início da terapia de reposição hormonal sistêmica. A gente só vai começar quando tiver também, pelo menos também, os fogachos moderados a intensos. Então, esse é o primeiro CCQ que eu gostaria já de enfatizar antes da gente ler as opções. Agora vamos dar uma olhada nas opções. A letra A diz: a terapia padrão ouro para o caso acima seria o uso de reposição hormonal com o uso de estrogênio equino conjugado isolado, uma vez que a paciente não apresenta útero. Então, esse é o outro grande CCQ, mais um grande CCQ que a gente vai abordar nessa questão. Quando nós usamos o estrógeno isolado e quando nós usamos o estrógeno associado a um progestágeno. A gente sempre vai usar, quando for possível, o estrógeno isolado. Por quê? Porque quando a gente associa com progestágeno, a gente aumenta demais a associação com o câncer de mama e com as doenças cardiovasculares. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre essa associação, mas essa associação ocorre principalmente quando a gente usa o estrógeno e o progestágeno em conjunto. Então, o ideal, quando for possível, é que a gente use somente o estrógeno. O grande problema é que existe outro fator que quase sempre, ou na maioria das vezes, vai nos obrigar a associar o progestágeno. A gente não vai poder fazer o estrógeno isolado em todas as mulheres que possuírem um útero. Então, todas as mulheres que não forem esterectomizadas, nós somos obrigados a associar o progestágeno. Por quê? Porque a TRH isoladamente com estrógeno em mulheres com útero íntegro aumenta demais, aumenta assustadoramente o risco do desenvolvimento de um câncer de endométrio. Esse é um CCQ fundamental. Inclusive, existem estudos que demonstram que mulheres com útero que fazem a TRH, a terapia de reposição hormonal, somente com estrógeno, ela chega até uma taxa de 20 a 50% delas adquirem pelo menos uma hiperplasia endometrial, que é como se fosse um passo atrás, um passo antes, um ou dois passos antes do câncer de endométrio propriamente dito. Então, nós nunca vamos usar a terapia somente com estrógeno isolado quando a paciente tiver útero. Nesse caso, a paciente não tem útero, é uma paciente com esterectomia total abdominal devido a uma hiperplasia endometrial sem atipias. E aí um ponto importante, se essa paciente tivesse
é feito essa histerectomia por conta de um câncer de endométrio, nesse caso foi por causa de uma hiperplasia, alguns passos antes do câncer de endométrio. Se o motivo fosse o câncer de endométrio, a gente não poderia usar somente o estrógeno, mesmo a paciente sem ter o útero, porque a gente sempre tem o risco de algumas células neoplásicas continuarem no corpo da paciente, no organismo da paciente, e a terapia isolada com estrógeno poderia estimular o crescimento e aumentar o risco de recidiva de um possível câncer de endométrio. Nesse caso, somente a hiperplasia endometrial sem atipias não contraindicaria o uso da terapia de reposição hormonal somente com estrógeno, isso se não houvesse a história do câncer de mama há 6 anos, que a gente vai falar quando chegar na opção. Vamos ver a letra B, então. A letra A, eu estou falando que não está correta por conta do câncer de mama, mas vamos dar uma olhada na letra B. A paciente está fora da janela de oportunidade, sendo assim, o maior malefício de introdução da terapia de reposição hormonal seria o aumento do risco cardiovascular. Essa é mais uma grande polêmica da relação da TRH com alguns riscos na saúde. Até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, a gente acreditava que a TRH reduzia o risco cardiovascular das mulheres. A gente sempre soube que mulheres no período da menacme, né, antes da menopausa, elas têm um risco cardiovascular menor do que a paciente pós-menopausa. E aí a gente fazia uma associação que o motivo seria a falta dos hormônios. E aí quando a gente fizesse a TRH, esse risco reduziria e seria mais ou menos o das mulheres mais jovens. Mas, infelizmente, os estudos, os ensaios clínicos randomizados, realmente onde a gente testa as hipóteses e descobre as relações causais, não demonstrou uma redução do risco cardiovascular em mulheres que faziam TRH. Pelo contrário, na verdade, os estudos, os ensaios clínicos randomizados demonstraram que se a gente começa uma TRH em mulheres que já tiveram a menopausa há muito tempo, o risco cardiovascular dessas mulheres, especialmente de AVC, aumentava bastante. Então, por isso, esse é o conceito de janela de oportunidade. É basicamente o conceito seguinte: se uma mulher tem a menopausa aos 50 anos, ela precisa começar a TRH muito próximo aos 50 anos, o mais rápido possível, porque senão ela acaba perdendo a janela de oportunidade, e se ela perde essa janela, o risco cardiovascular dela aumenta quando ela faz a TRH. E aí existe muita polêmica de quantos anos seriam essa janela de oportunidade. Não existe um período definido, mas algumas referências, como o UpToDate, por exemplo, consideram um período de 10 anos. Então, mulheres que tiveram a menopausa há mais de 10 anos, ou mulheres que tenham a idade de mais de 60 anos, então mulheres acima de 60 anos de idade, ou mulheres que tiveram a menopausa há mais de 10 anos, não devem começar a TRH por conta do aumento de risco cardiovascular. Então, essa seria a janela de oportunidade. Isso pode ser cobrado de uma maneira um pouco diferente nas provas, mas o mais importante é que você entenda esse conceito. Existe uma janela de oportunidade. Se a mulher começar a TRH nessa janela de oportunidade, ela não tem um aumento de risco cardiovascular e esse risco pode até cair, pode até ser menor do que nas mulheres que não fazem TRH. Porém, por outro lado, se ela perder a janela de oportunidade, e aí eu tô falando para vocês que o período de 10 anos ou mulheres acima de 60 anos de idade são períodos quase que consensuais, que todo mundo vai concordar. Nesse caso, a gente não deve começar a TRH, mesmo que seja uma TRH somente com estrógeno, lembrando que a associação com progestágeno também é prejudicial ao risco cardiovascular. Quando a gente pode fazer só o estrógeno, a gente sempre deve fazer só o estrógeno, porque o progestágeno, ele tanto piora o risco cardiovascular, quanto piora o risco do câncer de mama. A gente só usa por conta do câncer de endométrio. Esse é até um conceito importante, pode confundir. O progestágeno protege contra o câncer de endométrio, mas ele aumenta o risco tanto do câncer de mama, quanto do risco cardiovascular. Então a gente só vai usar o progestágeno em mulheres com útero, porque, na verdade, o aumento do risco do câncer de endométrio é muito maior, tem uma magnitude muito maior do que o aumento no risco cardiovascular e também no câncer de mama. Mas, de qualquer forma, em relação a relação TRH e risco cardiovascular vai aumentar se a gente perder a janela de oportunidade. E aí, perder a janela de oportunidade, mulheres acima de 60 anos ou mulheres que tiveram a menopausa há mais de 10 anos. Nesse caso, a gente não faz TRH por conta desse risco cardiovascular. Nesse caso, a banca está falando que a paciente está fora da janela de oportunidade. Nesse caso, 55 anos, ela teve menopausa 50, seria até um pouco polêmico. Nesse conceito que eu falei, ela estaria dentro da janela de oportunidade. Mas, de qualquer forma, a letra B continua falando assim:
Sendo assim, o maior malefício de introdução da terapia de reposição hormonal seria o aumento do risco cardiovascular. Vocês vão ver agora pela opção C que, sem dúvida nenhuma, esse não seria o maior malefício. Vamos dar uma olhada então na letra C para a gente já chegar a essa resposta. Pelo fato de a paciente apresentar antecedentes de câncer de mama, pode-se tratar atrofia genital com o uso do estrogênio equino conjugado vaginal. Então, a letra C fala que pela paciente apresentar antecedente de câncer de mama. Esse que é o grande ponto, a relação entre o câncer de mama e a TRH. Essa talvez seja a relação mais polêmica que existe. A gente já falou sobre a relação da TRH com o câncer de endométrio, com as doenças cardiovasculares, mas o câncer de mama é um grande problema. Antigamente parecia que não havia nenhum efeito na incidência de câncer de mama, mas mais uma vez os estudos, os ensaios clínicos randomizados demonstraram sim o aumento desse risco quando a gente usa o estrógeno e o progestágeno associados. E aí esse risco é especialmente alto quando a TRH é usada por mais de 5 anos consecutivos. Então esse é um conceito fundamental, é um conceito que nem está sendo cobrado nessa questão, mas vai ser muito cobrado nas suas provas de residência médica e você precisa memorizar. O câncer de mama tem uma forte associação com a TRH quando ela é feita estrógeno mais progestágeno e principalmente quando ela é feita por muito tempo. E aí você vai considerar muito tempo quando esse tempo for superior a 5 anos consecutivos. Então a paciente que começou, nesse caso, aos 55 anos, a partir dos 60 anos, esse risco do câncer de mama, do aumento do risco do câncer de mama, vai ser muito alto. E aí, no caso, o ideal seria a gente parar a TRH, especialmente se os sintomas já tiverem sido controlados. Então, sempre que a gente começar uma TRH, o nosso objetivo vai ser interromper essa TRH o mais rápido possível. E aí, o mais rápido possível, você pode traduzir em até 5 anos é o ideal. Então, lembre-se sempre disso, você vai tentar tirar, você vai tentar fazer um desmame da reposição hormonal para que esse período não ultrapasse 5 anos, porque se ultrapassar 5 anos, aumenta o risco do câncer de mama. Isso é fundamental. Nesse caso, a banca não cobrou isso, porque, vamos dar uma olhada então na letra D, antes de falar sobre esse caso, a letra D diz: devido ao câncer de mama, está contraindicada a terapêutica hormonal sistêmica, dando-se preferência à terapêutica com antidepressivos para os sintomas vasomotores. Então, esse é o ponto mais importante. Nesse caso, a banca quer saber as contraindicações da TRH. Será que o câncer de mama passado, há 6 anos, é uma contraindicação à TRH? É uma contraindicação, sim. Claro que se a paciente operou um câncer de mama há 6 anos, ainda existe o risco de haver ali aqueles resquícios de células neoplásicas e o risco da recidiva. A gente sabe que o câncer de mama é um tipo de tumor maligno que costuma dar metástases e recidivas muito tempo depois da cirurgia. Então, o câncer de mama tem essa característica, não é só pacientes na TRH, às vezes pacientes clínicas voltam a ter uma recidiva de câncer de mama após um período relativamente longo. Nesse caso, a gente não vai correr o risco de estimular o crescimento de células neoplásicas. Então, a gente não vai fazer a TRH, a gente não vai usar estrógeno nem progestágeno de forma alguma por conta desse câncer de mama. E aí existem outras contraindicações absolutas ao uso de TRH. Uma das mais clássicas que as bancas gostam de cobrar é a doença hepática ativa. A gente sabe que os hormônios femininos e também os masculinos são metabolizados no fígado. Então, quando a gente tem uma doença hepática ativa, a gente não faz uso da TRH, assim como a paciente com tromboembolismo venoso ou arterial atual. Então, paciente com TEV, tromboembolismo venoso, a gente não vai fazer TRH, assim como pacientes com sangramento vaginal não diagnosticado. Então imagina uma paciente com 50 e poucos anos que está com fogachos intensos, mas ela também tem tido sangramentos intermitentes. Então ela já parou de menstruar há 2 anos, a menopausa foi há 2 anos, mas ela agora está tendo sangramentos vaginais intermitentes. Nesse caso, a gente não pode começar de forma alguma terapia de reposição hormonal. Essa é uma contraindicação clássica TRH. Claro, a gente não pode começar uma TRH se ainda existe uma hipótese da paciente ter um câncer de endométrio. A gente sabe que a nossa grande preocupação em paciente no pós-menopausa com sangramento vaginal, claro que elas não deveriam ter sangramento, ela já teve a menopausa, se está tendo sangramento, a gente tem que diagnosticar. Será que é uma atrofia endometrial ou será que é um câncer de endométrio? Se existe o risco de câncer de endométrio,
obviamente nós não vamos começar a TRH. Então essas são as principais contraindicações. Vocês podem encontrar nas provas também a porfiria, que é uma doença que contraindica a TRH, mas essas são as principais contraindicações a TRH. Então a letra A está errada, porque a gente não vai usar o estrógeno nem equino, nem não equino, por conta do passado de câncer de mama. A letra B está errada também, primeiro porque a paciente nós podemos argumentar que ela ainda está na janela de oportunidade, e segundo porque o maior malefício da TRH nesse caso não seria o aumento de risco cardiovascular de forma alguma, seria sim o risco de uma recidiva, de um estímulo de possíveis células neoplásicas que ficaram desse câncer de mama. Então a gente não vai fazer TRH numa paciente com câncer de mama prévio. E a letra C, que diz que pelo fato da paciente apresentar antecedentes de câncer de mama, pode-se tratar a atrofia genital da mesma com o uso de estrógeno equino conjugado vaginal, também está errado, porque nem mesmo na via tópica nós vamos usar o estrógeno em pacientes com histórico de câncer de mama. Então quase todas as contraindicações da TRH vão ser contraindicações a TRH sistêmica, ou via oral, ou via transdérmica, que são duas vias sistêmicas da TRH, mas no caso do câncer de mama, nós não vamos arriscar nem a via tópica. Então, por isso, a letra C está errada. A letra D, não tem a menor dúvida, devido ao câncer de mama, está contraindicada a terapia hormonal sistêmica, dando-se preferência à terapia com antidepressivos para os sintomas vasomotores. A gente sabe que existem várias opções fora a TRH para os sintomas vasomotores, nenhuma delas é tão efetiva quanto a TRH, mas nós podemos usar outras medicações, como por exemplo os antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, os antidepressivos tricíclicos e outras medicações como a tibolona e outras medicações possíveis de serem utilizadas nesse contexto. De qualquer forma, o mais importante é você já conhecer a relação da TRH com os riscos cardiovascular, com o câncer de mama e com o câncer de endométrio. E aí, como último CCQ dessa questão, eu falei o tempo todo aqui que a TRH aumenta o risco de câncer de endométrio. Por isso, até que a gente precisa associar o progestágeno. A gente sabe que esse aumento ocorre principalmente nas pacientes que usam somente o estrógeno. Mas cuidado para não confundir. Isso eu estou falando de terapia de reposição hormonal. Se a gente pensar nos anticoncepcionais orais, as pílulas comuns ali da paciente usando como anticoncepcional, nesse caso, essas pílulas reduzem o risco de câncer de endométrio. Então pode parecer paradoxal, mas é exatamente isso. Anticoncepcionais orais reduzem o risco de câncer de endométrio e a terapia de reposição hormonal aumenta o risco de câncer de endométrio, especialmente quando ela é feita somente com estrógeno. Então vamos dar uma olhada na nossa segunda questão, uma questão da Unicamp. Mulher, 49 anos, relata que há 9 meses iniciou o quadro de irregularidade menstrual. Inicialmente, o intervalo entre os sangramentos diminuiu e, após, notou aumento do intervalo entre as menstruações. Encontra-se há 4 meses sem menstruar. Queixa-se desde então de períodos de intensa sudorese associados a rubor e calor facial. A hipótese e os exames complementares para o diagnóstico são... Então, antes de olhar as opções, vamos dar uma olhada de novo, dessa vez com mais calma, no quadro clínico da paciente. É uma mulher de 49 anos que há 9 meses, então ainda com 49 ou com 48 anos, ela começou um quadro de irregularidade menstrual. No início, o intervalo entre os sangramentos diminuiu e depois ela notou um aumento dos intervalos entre as menstruações. E aí depois disso, isso foi há 9 meses, depois de 5 meses, ou seja, 4 meses atrás, ela não menstrua mais. Então ela parou de menstruar há 4 meses e desde então ela também apresenta uma intensa sudorese associados a rubor e calor facial. Se a gente prestar atenção nesse quadro clínico e na idade da paciente, uma mulher de 49 anos, esse é o quadro clínico clássico do início da síndrome climatérica. Então a paciente começa com uma irregularidade menstrual, no início o intervalo pode ser mais curto e depois, quase sempre, esse intervalo vai aumentando até o momento que a paciente para de menstruar, que inclusive isso aconteceu há 4 meses no caso dessa paciente. E aí desde o momento que ela parou de menstruar, ela começou a ter os famosos sintomas vasomotores, que são os fogachos, a intensa sudorese associada a rubor e calor facial. Então, uma paciente de 49 anos com uma síndrome climatérica, será que existe algum problema envolvido nesse caso? Esse é exatamente o conceito que eu quis trazer para vocês. Um conceito importante que as bancas adoram usar tanto em
obstetrícia, em algumas alterações na gestante, que a banca finge ser uma doença quando não tem nada acontecendo. Isso é muito comum, por exemplo, no puerpério, quando a febre pode acontecer, dependendo do padrão, uma febre fisiológica pode aparecer e a banca vai tentar nos induzir ao erro. E também na pediatria, vários pontos que acontecem no lactente, na criança muito jovem, desde a faixa ideal da frequência respiratória, da pressão arterial, que parecem ser um problema, só que no caso do lactente é normal. Nesse caso, a banca fez a mesma coisa com as mulheres. Na ginecologia, mulheres no climatério, a gente sabe que normalmente, inclusive, a faixa média em que começam os sintomas, os primeiros sinais e sintomas do climatério é aos 47 anos. Então, se a paciente começou aos 49, 48 anos, não é nada de patológico, nada de errado. É simplesmente o início dos sinais e sintomas do climatério. Agora vamos dar uma olhada nas opções para eu chegar a alguns conceitos importantes e que as bancas vão usar para tentar nos confundir. Letra A, síndrome do climatério. Aí os exames seriam as dosagens de FSH e estradiol séricos. Letra B, menopausa e os exames seriam as dosagens de prolatina e FSH séricos. Letra C, síndrome do climatério, desnecessários exames complementares. E a letra D, menopausa e os exames seriam dosagens de FSH e TSH sérico. Primeiro ponto agora, eu queria diferenciar a síndrome do climatério e a menopausa. Isso é uma questão muito mais teórica, mas é fundamental e as bancas de residência médica vão cobrar na hora da sua prova. Qual que é a diferença entre climatério e menopausa? O climatério, como eu já falei lá na primeira questão, nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas, então uma síndrome clínica associada à falência ovariana. Então, em certa idade da mulher, é fisiológico que os ovários comecem a ter uma falência, comecem a reduzir sua capacidade de produção de estrógeno e de outros hormônios, e a partir dessa redução de hormônios, começam a ocorrer sinais e sintomas associados a essa redução. Os mais clássicos são exatamente esses que apareceram aqui. A irregularidade menstrual e principalmente os sintomas vasomotores. Esses são os primeiros a aparecer. Normalmente o mais precoce de todos vai ser exatamente a irregularidade menstrual com aumento do intervalo dos ciclos menstruais. Então isso é o climatério. O climatério é uma síndrome clínica que começa quando os ovários têm o início da sua falência. E o que é a menopausa? A menopausa, na verdade, é o que a gente chama da última menstruação da vida de uma mulher. Então, a última menstruação é a última menstruação da menacme, que começa lá na menarca, a primeira menstruação, e vai até a menopausa, a última menstruação. Então, nesse caso, se você prestar atenção no enunciado, você vai ver que a banca diz que essa paciente encontra-se há 4 meses sem menstruar. Será que essa menstruação que ocorreu há 4 meses é realmente a menopausa? Esse que é o grande conceito para você memorizar. A gente só identifica, a gente só rotula uma menstruação como sendo a última menstruação da vida de uma mulher e, portanto, a menopausa quando uma mulher fica um ano inteiro sem menstruar. Então, a gente só vai conseguir diagnosticar essa última menstruação como menopausa daqui a 8 meses. Eu falei que há 4 meses foi a última menstruação dessa mulher. Daqui a 8 meses, a gente vai ter um diagnóstico retrospectivo de 1 ano sem menstruação. E aí sim, nós poderemos chamar esse último episódio de sangramento como a menopausa dessa paciente de 49 anos. Então, inevitavelmente, a menopausa vai ser um diagnóstico retrospectivo feito 1 ano após uma mulher ficar sem menstruar. Então, esse é o conceito importantíssimo. Nesse caso, como faz apenas 4 meses, nós não podemos chamar ainda essa menstruação de menopausa. Muito provavelmente, realmente vai ser a menopausa, mas como é um diagnóstico retrospectivo, nós não podemos chamar de menopausa. Então, a nossa dúvida vai ser entre a letra A e a letra C. Nós temos a síndrome do climatério, e aí o que eu falei no início do comentário dessa questão, provavelmente já está te ajudando a chegar à resposta, sem dúvida nenhuma, letra C. Se a gente está vivenciando nessa paciente um processo fisiológico, um processo normal, muito provavelmente nós não precisamos solicitar exames. E é exatamente isso que ocorre no climatério também. Mulheres que começam a ter os sintomas do climatério depois dos 45 anos, nós não precisamos de forma alguma solicitar exames complementares. Isso nada mais é do que um processo fisiológico, um processo que já era esperado na vida dessa mulher. Então nós não precisamos solicitar exames complementares. Isso seria necessário, sem dúvida nenhuma, se esses sintomas estivessem ocorrendo abaixo dos 40 anos. Quando a gente tem sinais e sintomas
reflexos da falência ovariana abaixo de 40 anos, nós vamos tentar fechar o diagnóstico de falência ovariana precoce, que é exatamente quando a falência dos ovários ocorre antes dos 40 anos. Após os 40 anos e principalmente após os 45 anos, é um processo fisiológico e nós não precisamos solicitar exames. Se for entre os 40 e 45, vai haver um pouco de polêmica. Nesse caso, algumas referências vão recomendar que nós solicitemos pelo menos o TSH e a prolatina. Por quê? Porque tanto um hipotireoidismo, uma alteração de função tireoidiana, quanto uma hiperprolatinemia podem simular uma falência ovariana. Elas podem gerar uma amenorreia, podem realmente simular um quadro de climatério, por isso a gente solicitaria esses exames. E aí, qual que é o primeiro exame laboratorial a ser alterado, ou o primeiro, pelo menos, que a gente vai pesquisar que altera na paciente no climatério? É exatamente o FSH. Quando o ovário começa a falhar, quando o ovário diminui a sua capacidade de produção de estrógeno, ocorre um aumento na produção do FSH pela hipófise e, por isso, esse FSH vai estar com níveis acima do normal, acima do valor de referência na paciente dentro do climatério. Então, se a gente fosse solicitar exames laboratoriais para essa paciente, com certeza ou muito provavelmente o FSH estaria aumentado e o estradiol poderia estar ali dentro dos valores normais ou até um pouco reduzido depois do climatério já estabelecido, né, de uma mulher que já teve a menopausa há mais tempo. Aí sim, tanto o FSH quanto o estradiol, o estrógeno, vai estar bastante reduzido na mulher, mas no início da transição, o grande exame é o aumento do FSH, que nada mais é do que uma resposta da hipófise à falência ovariana. De qualquer forma, o que você precisa saber é que o climatério é uma síndrome clínica, então ela começa quando surgem os sinais e sintomas clínicos, já a menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Se a mulher ficou 1 ano sem menstruar, claro, sem outro diagnóstico, né, justificando esse ano sem menstruar, a gente vai considerar como uma menopausa e esse diagnóstico realmente só pode ser feito lá na frente, depois que passarem os 12 meses. Agora vamos continuar para uma questão da USP de São Paulo. Uma mulher de 54 anos de idade procura atendimento pois deseja terapia de reposição hormonal. Tem 2 partos vaginais prévios. Suas menstruações cessaram há 1 ano e vem apresentando sudorese noturna progressiva e ressecamento genital há 6 meses. Não tem antecedentes mórbidos relevantes e não faz uso de medicamentos. Dada a preferência da paciente em não utilizar medicamentos orais, você prescreve estrogênio natural em formulação transdérmica. Qual das alternativas abaixo apresenta um benefício da via de administração transdérmica em comparação à reposição hormonal por via oral? Vamos dar uma olhada nas opções antes. Letra A, não haver necessidade de associação com progesterona. Letra B, permitir que a primeira passagem hepática reduza efeitos adversos. Letra C, promover menor interferência no metabolismo lipídico. E letra D, não aumentar o risco de câncer de mama. Então a banca quer saber qual é a vantagem dentre essas 4 opções da via transdérmica em relação à via oral. Então, sobre via de administração da TRH. O primeiro ponto, o ideal, o que a gente sempre vai tentar é usar apenas a via tópica, que é o creme vaginal. A gente só vai conseguir usar apenas a via tópica quando o único sintoma, quando o único problema relacionado ao climatério for o ressecamento vaginal, for realmente as alterações tróficas da mucosa vaginal. Nesse caso, sem dúvida nenhuma, a nossa preferência vai ser pelo creme, vai ser pela via tópica. Agora, se o problema da paciente não estiver restrito à secura, né, às alterações tróficas da mucosa vaginal, nesse caso a gente vai precisar de uma TRH por via sistêmica. E aí, quando eu falo em via sistêmica, eu estou falando basicamente da via oral ou via transdérmica. As duas são consideradas via sistêmica. E aí, nesse caso, eu já vou até excluir a letra D, que a letra D diz não aumentar o risco de câncer de mama. Como eu estou falando que as duas vias são vias sistêmicas, isso significa que as duas podem sim aumentar o risco de câncer de mama. Então não tem nada a ver, a gente não vai escolher a transdérmica porque ela melhora o risco de câncer de mama, é a mesma coisa que a via oral. A grande questão da via transdérmica para a via oral são exatamente os riscos cardiovasculares. A maioria dos riscos cardiovasculares que uma paciente pode ter, eles vão nos levar
a optar pela via transdérmica. E aí, quais são esses riscos cardiovasculares que eu estou falando? Paciente tabagista, paciente hipertensa, paciente diabética. São 3 riscos clássicos que as bancas vão colocar na sua prova e que vão indicar a via transdérmica em detrimento da via oral. E aí, se a gente for pegar o gabarito dessa questão, e aí eu já vou adiantar que a letra A, que diz que não há necessidade de associação com progesterona, isso também não é verdade. Seja na via oral, seja na via transdérmica, nós sempre vamos associar o progestágeno se a paciente tiver útero. Então não tem nada a ver a letra A. E a letra B que diz permitir que a primeira passagem hepática reduza efeitos adversos. Na verdade, a via transdérmica exatamente é a via que não tem a primeira passagem hepática. A gente sabe que a primeira passagem hepática é aquele processo em que tudo que é absorvido via intestino passa primeiro no fígado e depois vai para o nosso organismo como um todo. Então, obviamente, a via enteral, que é a via oral, é a única via que tem a primeira passagem hepática. A via transdérmica não tem a primeira passagem, então a letra B não está correta. O gabarito vai ser a letra C, que diz promover menor interferência no metabolismo lipídico. E acabou que a USP acabou entrando numa grande polêmica, porque depende do que a gente chama de metabolismo lipídico. Quando a paciente tem hipertrigliceridemia, tem um aumento de triglicerídeos no sangue, a via que a gente deve optar é a via transdérmica. Então, por esse ponto, né, por esse prisma, a letra C está correta, porque, obviamente, a via oral interfere sim no metabolismo lipídico e piora a hipertrigliceridemia. Então, quando tem aumento de triglicerídeos, nós vamos optar sim pela via transdérmica. O grande problema está numa exceção, num ponto contraintuitivo que as bancas não cansam de cobrar, que se eu falei que a hipertrigliceridemia nos indica a via transdérmica, a hipercolesterolemia, o aumento do colesterol no sangue, e aí eu estou falando do colesterol total, do LDL, redução de HDL, as alterações do colesterol, elas nos indicam a via oral e não a via transdérmica. Então esse é um ponto importantíssimo, é um ponto contraintuitivo, porque a via transdérmica melhora a hipertrigliceridemia, mas piora a hipercolesterolemia. Então esse é um ponto extremamente contraintuitivo e que as bancas com certeza vão usar na sua prova. Mas aí você deve estar pensando, como é que o gabarito pode ser a letra C se eu acabei de falar que a via oral ela é pior para a hipertrigliceridemia, só que ela é melhor para a hipercolesterolemia? Se vocês lembrarem, a letra C diz que a via transdérmica promoveria menor interferência no metabolismo lipídico. Ela melhora o triglicerídeo, mas ela piora o colesterol. Como pode ser esse gabarito? É uma questão realmente polêmica. Realmente o metabolismo lipídico, ele não envolve apenas o triglicerídeo, ele envolve também o colesterol, inclusive as lipoproteínas, são LDL, HDL, isso tudo está envolvido dentro do metabolismo lipídico. Por isso, essa é uma questão polêmica, uma questão controversa, mas se a gente optar por escolher a melhor opção, por excluir a letra A, que está claramente errado, a letra B, que está claramente errada, e também a letra D, que também está claramente errada, a gente chega no gabarito de letra C, apesar de ser uma questão polêmica. De qualquer forma, o fundamental é que você memorize. A via oral você não vai usar em caso de tabagismo, em caso de paciente hipertensa, paciente diabética, ou paciente com hipertrigliceridemia. Já a via transdérmica, nós não vamos usar se a paciente tiver hipercolesterolemia. Esse é um ponto muito importante e as bancas vão cobrar porque muita gente se confunde. Agora, para finalizar, uma questão da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, um enunciado bem pequeno. No acompanhamento da mulher no climatério, qual o perfil de maior risco para a osteoporose? Letra A, obesas e com história de síndrome dos ovários policísticos. Letra B, multíparas e com uso crônico de estrógenos. Letra C, magras e sedentárias. Letra D, com menarca precoce e menopausa tardia. E letra E, negras e com sobrepeso. Eu trouxe essa questão, primeiro porque o tema osteoporose é um tema que está muito relacionado ao climatério. Então, muitas questões de prova de residência médica não vão cobrar os pontos mais específicos da mulher, do climatério, e sim vão cobrar as alterações do metabolismo ósseo. A gente sabe que mulheres, após a menopausa, elas têm um grande aumento no risco tanto de osteopenia, quanto de osteoporose, quanto de fraturas patológicas. Então, realmente, é um grande fator de risco o período pós-menopausa. E, obviamente, as bancas vão cobrar também os fatores de risco específicos da osteoporose. A gente já sabe que mulheres na idade pós-menopausa é um grande fator de risco. Mas quais seriam os outros fatores de risco?
Isso é muito importante. Normalmente as bancas de GO, tanto de ginecologia quanto de obstetrícia, adoram cobrar os fatores de risco. Então vocês vão ver isso, quais são os fatores de risco da placenta prévia, do descolamento prematuro de placenta, da prematuridade, do câncer de colo de útero, do câncer de ovário. As bancas de GO adoram cobrar fatores de risco e isso não é diferente no caso da osteoporose. E para agravar ainda mais a situação, a osteoporose tem especialmente um fator de risco que é bastante contraintuitivo. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para diversas doenças. Então, se vocês forem pensar, todas as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, vários tipos de câncer, em todas elas o sobrepeso e a obesidade são os fatores de risco. Só que no caso da osteoporose é exatamente o contrário, é uma exceção. Nesse caso, o baixo peso, a magreza é um fator de risco para a queda da densidade óssea, é um fator de risco tanto para a osteopenia quanto para a osteoporose. Então, essa é uma exceção, um ponto contraintuitivo e as bancas adoram cobrar. Então, lembre-se disso, pacientes magras, pacientes com IMC baixo têm um risco maior do que pacientes com sobrepeso de desenvolverem a osteoporose. Então, esse é um fator de risco que está exatamente ali na letra C. E se vocês lerem a letra C, além da magreza, nós temos também o sedentarismo. E aí sim, o sedentarismo não é tão contraintuitivo, porque o sedentarismo também é fator de risco para várias outras doenças, mas no caso da osteoporose é um fator de risco importante. E aí a grande proteção, nesse caso, não está nos exercícios físicos já aeróbicos, como a gente poderia imaginar, mas sim nos exercícios físicos anaeróbios. Então, exercícios de resistência e força muscular protegem contra a osteoporose, protegem contra a queda da densidade óssea. Então, isso é muito importante. Tanto a magreza quanto o sedentarismo são fatores de risco e, no caso, o fator protetor seria principalmente os exercícios anaeróbios, os exercícios que envolvem resistência e força nas pacientes. Então, é um fator protetor e, nesse caso, a letra C traz dois fatores de risco. E aí, para não deixar de citar, vamos falar sobre outros fatores de risco. Quais seriam outros fatores de risco muito cobrados pelas bancas? Nesse caso, eu citaria o uso de álcool e o uso de cigarro, o tabagismo. São dois fatores de risco, nesse caso, não são contraintuitivos e, principalmente, o uso crônico de corticoides. Na verdade, o excesso de glicocorticoides, seja por uso exógeno, seja por uso de medicações ou por uma doença endócrina, nesse caso, um excesso, um hipercortisolismo, por exemplo, uma doença de Cushing, seria também um fator de risco fundamental para a osteoporose e que as bancas adoram cobrar. Então, memorize. Os primeiros fatores de risco óbvios seria o sexo feminino, a idade no pós-menopausa, a história familiar, são três fatores de risco que nós podemos considerar bem óbvios, bem intuitivos, principalmente a magreza, que é um fator bastante contraintuitivo, e depois você precisa decorar também o sedentarismo, o uso de tabaco, o uso de álcool e o uso crônico de corticoide. Se você memorizar esses fatores de risco da osteoporose, dificilmente você vai errar uma questão sobre isso, e esse tipo de questão tem sido cada vez mais comum nas provas de residência médica. Bom, pessoal, essas foram as 4 questões de hoje sobre climatério, um assunto relativamente curto e um assunto muito cobrado em prova de residência médica. Então, trate de olhar de novo esse vídeo, revisar os conteúdos mais importantes, que eu tenho certeza que isso vai se tornar pontos, vai se tornar realmente resultado na hora de sua prova. Um abraço e até a próxima semana.